trabalha com climatização e quer saber qual que é o melhor regime, o famoso CLT, ou o microempreendedor individual, o MEI, ou até mesmo trabalhar como empresário, como ME ou Eureli, vamos discutir sobre isso? No vídeo de hoje eu vou falar de todos os detalhes, vantagens e desvantagens de cada um desses segmentos. Então o primeiro deles é o famoso CLT, aquele regime onde você trabalha para uma empresa de carteira assinada e aí você tem aqueles benefícios como férias, 13º, fundo de garantia, INSS, então tudo isso aí que geralmente a pessoa que trabalha com carteira assinada tem, beleza? E muita gente hoje prefere entrar nesse regime de trabalho. Então, às vezes o cara está começando, ele quer entrar como ajudante ou até entrar como mecânico. Então, o que é bem interessante saber? Que, entre aspas, você tem vantagens e desvantagens. Vamos falar agora das vantagens do regime CLT. Uma coisa que muitos profissionais acreditam é que o CLT ele traz uma certa estabilidade financeira. Porque, teoricamente, você tem um contrato de trabalho com uma empresa que você vai receber mensalmente por esse detalhe. Então, muita gente já prefere ter, entre aspas, essa previsibilidade de quanto vai ganhar, salário, entre outras coisas. Além disso, você não precisa se preocupar muito com a questão de imposto, a não ser que você ganhe um pouco acima da faixa de isenção do imposto de renda, aí sim, talvez você se preocupe, mas na maioria das vezes você não tem aquela preocupação, poxa, eu vou trabalhar esse mês e eu vou ter que pagar esse imposto, beleza? Agora, existem algumas limitações e desvantagens também de trabalhar no regime CLT. A primeira desvantagem é que, infelizmente, você não consegue ter uma flutuação de salário, entre aspas, pela sua produtividade. Então, se você tem um salário X, vai chegar no final do mês ou no final do ciclo ali, você vai receber aquilo que está acordado em contrato. Algumas empresas até têm algum tipo de bonificação, né, de performance ou alguma coisa do gênero, mas você não consegue flutuar muito além disso. E outro item que também algumas pessoas olham é a questão dos horários. Quando você é CLT, você tem algumas regras que você tem que entrar tal horário e sair tal horário, e você não tem muita flexibilidade, por exemplo, poxa, sexta-feira eu quero sair tal horário, ou quero chegar mais tarde na empresa hoje, porque você precisa cumprir ali a carga horária que está no seu contrato de trabalho. E agora a gente vai falar sobre o MEI, o famoso microempreendedor individual, que é um regime bem interessante, mas tem também suas vantagens e desvantagens. Primeira vantagem de você trabalhar como MEI é que você tem um regime facilitado, principalmente em relação a faturamento. Atualmente, o MEI ele pode faturar até R$81 mil no ano com notas fiscais. Então, você pode emitir notas para os seus clientes com o teto de R$81 mil. Outra coisa que é bem interessante quando a gente fala do MEI é a baixa carga tributária, ou seja, o MEI ele paga bem menos imposto do que se você for uma empresa, Eureli ou ME. Por que é interessante saber sobre isso? Quando você emite uma nota fiscal pelo regime tributário do MEI, você não precisa pagar imposto sobre aquela nota fiscal. Então, se você chegar até o teto de R$81 mil, você não paga imposto. A única coisa que você paga é um valor mensal, como se fosse uma parcelinha que você tem para manter o seu MEI ativo, que é de aproximadamente R$70, mas pode flutuar dependendo do KNAI que você trabalha. Então é bem interessante você entender que quando você trabalha com MEI, a sua carga tributária é bem menor e você pode ter até funcionários contratados pela sua empresa. Outro grande benefício é que você pode prestar serviço para empresas grandes. Se você tiver lá o seu regime tributário ativo, tudo certinho, você pode emitir nota fiscal e trabalhar para a indústria, você pode trabalhar para o comércio de forma legal, beleza? Então é outra coisa muito importante e uma vantagem do regime MEI. Outra vantagem é que você não precisa ficar necessariamente preso a uma empresa. Você pode trabalhar com várias empresas, ou seja, você tem essa flexibilidade de conseguir trabalhar prestando serviço para uma empresa, para outra. Você consegue também, principalmente, trabalhar em nichos diferentes. Você pode trabalhar prestando serviço para farmácia, você pode trabalhar prestando serviço para indústria, você pode trabalhar para comércio, entre outros nichos. Então é uma grande vantagem que você não fica preso em uma só empresa. Agora, nem tudo são flores, né? O MEI também tem as suas desvantagens. E a primeira desvantagem é exatamente o limite de faturamento anual. Então, se você é uma empresa que está começando, se você estiver faturando acima de R$81 mil por ano, isso é um ótimo problema para se resolver, né? Mas se você ultrapassar o limite de R$81 mil, aí você se desenquadra do MEI e aí você já sobe de categoria e aí já começa a pagar tributo por cada nota fiscal emitida. Então, essa questão do limite é um problema que muitas vezes pode ser aí para você que fatura mais de R$81 mil ao ano. Outra desvantagem é que você não tem o seu salário fixo, tá? Então você vai receber em cima de performance. E além de não ter o salário fixo,
você não tem aqueles benefícios como fundo de garantia, como 13º, entre outras coisas. Então o dinheiro que você ganha, você tem que se organizar para conseguir lidar aí no ano todo sem 13º, sem férias, entre outros itens. Agora no regime EIRELI ou também no regime ME, que aí depende do tamanho da sua empresa e da forma que você vai montar ele, é bem importante você levar em consideração. Existem vantagens e também desvantagens. E vamos lá falar sobre elas. Então a primeira vantagem é você conseguir faturar acima do limite do MEI, ou seja, você não precisa limitar o seu faturamento de forma legal até R$81 mil no ano, você pode faturar mais que isso. Então pode ser que se você que já está com uma empresa com certo porte, você vai ter que mudar do seu regime tributário. Outra coisa é que geralmente as empresas olham para isso e vê que a sua empresa já é uma empresa de porte um pouco maior, então você acaba conseguindo fechar contratos um pouco maiores. E principalmente quando algumas empresas solicitam alguns documentos, seja ali a estrutura que você tem, geralmente as pessoas que já têm empresa num porte um pouco maior têm facilidades e até mesmo vantagens quando vão fechar contratos de manutenção ou até mesmo serviços maiores, porque a empresa entende que você tem um pouco mais de estrutura para comportar grandes serviços e grandes obras. Você pode aumentar a quantidade de funcionários para compor aí o seu time, seja de time técnico, seja time operacional, ou até mesmo pessoas que vão trabalhar ali no dia a dia da sua empresa, beleza? Então essa também é uma grande vantagem. Agora vamos falar das desvantagens. Primeiro, as burocracias e a tributação. Então se a sua empresa já está num porte maior, você vai ter que pagar um imposto bem maior. Para você ter uma noção, hoje, dependendo da sua região, o imposto de prestação de serviço pode partir ali de 5% e chegar em alguns casos até mais de 10%, ou seja, de tudo que você emitir de nota, você vai ter que recolher ali os tributos, seja eles estaduais, federais. Então, cara, a tributação é algo que pega. Então, se você, vamos supor que você faz um serviço de R$10 mil, vai ficar aproximadamente aí quase R$1.000 só de imposto. Outra coisa é que exige também um capital social mais elevado, ou seja, você vai precisar de um dinheiro investido ali, seja para ferramental, seja para veículo, entre outros itens, um pouco maior. Quando que no ME ou no EURELI, esse investimento é maior. Quando você olha para o MEI, esse investimento é bem menor. Então, é algo bem interessante que quando você tem diferentes zonas de faturamento, você precisa ter uma estrutura diferente. E agora vamos para o resumo? Essa é a minha opinião. Se você está começando agora, não tem conhecimento nenhum, eu recomendo que você entre como CLT. CLT talvez como auxiliar ou como mecânico júnior, para você gerar uma certa bagagem, aprender e estruturar, principalmente o seu nível de conhecimento técnico. E dessa forma você ir construindo carreira, tá? Então você entra ali como auxiliar, passa para mecânico, se você fizer um bom trabalho, talvez você passe para mecânico pleno, sênior, até você chegar talvez como encarregado e construir carreira. Então para você que quer construir carreira dentro de uma empresa, você que quer aprender, eu recomendo você entrar no regime CLT. Se você já está no regime CLT ou se você quer elevar o seu patamar para trabalhar por conta, ou seja, eu trabalho numa empresa e quero ter a minha empresa de refrigeração, aí eu recomendo que você entre no microempreendedor individual. Nós já falamos das vantagens e desvantagens, mas aí vale muito a pena você entrar no MEI, principalmente para o quesito dessa flexibilidade, ou seja, de você poder trabalhar por conta, mas ser também um trabalho de forma legal, formal, ou seja, você está tudo certinho, amparado pela lei, e alguns benefícios que você pode ter também em relação ao INSS, que você precisa pagar ali o INSS quando a gente fala do MEI, então você tem essa taxinha que você paga ali, que é exatamente para respaldar você técnico instalador nesse processo. E agora, se você já tem uma empresa, seja ME, se você já tem um faturamento significativo, aí, sem sombra de dúvidas, eu recomendo você formalizar sua empresa, seja em ME ou em EIRELI, para que você tenha uma possibilidade de faturar muito mais, fechar contratos maiores. Então, existem zonas diferentes de trabalho, regimes diferentes de trabalho, e eu recomendo que você sempre pesquise muito bem para fazer isso. E se você está transicionando de um para o outro, eu sempre recomendo que você tenha um bom contador, que ele vai te orientar, ele vai te ajudar com isso. Você tenha também bastante conhecimento técnico para você conseguir flutuar. Às vezes, para faturar mais, você precisa trabalhar com equipamentos maiores, ou para você faturar mais, você precisa trabalhar com contratos maiores. Então, dependendo do nível que você está, é muito importante você estar sempre legal. E galera, não adianta querer trabalhar fora das margens, trabalhar sem pagar tributos, porque senão chega uma hora que a corda estoura. Tá? Então, cara, tá trabalhando no segmento? Faz tudo certinho. Eu sei que às vezes a galera reclama muito, pô, cara, é muito imposto, é muito tributo, é imposto, sei lá, se eu tô ganhando mais na empresa, eu vou pagar imposto de renda, se eu ultrapassei os 81 mil do MEI, eu vou ter que pagar imposto. Pô, eu sei que a carga tributária no Brasil hoje não é fácil, é uma das maiores do planeta, mas infelizmente se você não trabalhar certo, aí você pode perder até a oportunidade de poder trabalhar de forma legal e ser restrito aí até de ter uma empresa. Então faz tudo bonitinho para você não ter problema nem com o seu patrão, seja você do regime CLT, como MEI,
trabalhando ali com até algumas pessoas na sua equipe, ou você que é maior, que quer ter uma empresa robusta, trabalha certinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz o seguinte, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E eu gostaria de falar de dois parceiros, agradecer a Polo Ar-Condicionado, que você deu esse espaço aqui pra gente gravar esse vídeo hoje, e agradecer também a GAT Química, tá? O que é a GAT Química? A GAT Química, ela é responsável pela Metazil, entre outros tipos de produtos químicos, que são produtos químicos para limpeza de ar-condicionado. Então, se você precisa limpar um ar-condicionado, seja um ar-condicionado residencial, seja um ar-condicionado industrial, a GAT tem várias soluções, tanto os produtos ácidos, alcalinos, produtos neutros, tem produtos também para você deixar o ambiente cheiroso, para eliminar bactérias e vírus. Então faz muito sentido você conhecer um pouco mais da GAT Química. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da Polo Ar para você se tornar um parceiro Polo Ar e ganhar comissões nas instalações de ar-condicionado, e também da GAT Química para você conhecer a linha completa de produtos para limpeza de ar-condicionado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!